Hora de falar sobre demissão maluca no Cruzeiro. A Raposa anunciou a demissão de Myron César, técnico campeão da Copa São Paulo de Juniores com o Sub-20 nessa temporada. A dispensa se deu nesse sábado. Ninguém ao certo soube explicar essa história. O que se especula é que o Myron não concordava com a metodologia de promoção de atletas da base para o principal. Myron, que havia sido contratado pelo Cruzeiro no fim da temporada passada, quando também era pretendido por Palmeiras Internacional. O ex-treinador do América e do Cruzeiro é tido como um dos maiores especialistas em categoria de base do futebol brasileiro, segundo a demissão estranha no Cruzeiro, que já havia algumas semanas atrás também dispensado Fred Cascardo do cargo de diretor de base do Cruzeiro, que foi capaz de colocar uma série de atletas no time de cima. Mudanças, para mim, absolutamente sem sentido. Só para completar em relação ao Cruzeiro, Wanderson, que poderia ser envolvido na negociação do Zé Lucas, deve permanecer no Cruzeiro. O Chico da Costa e o Murilo Hickman é que vão fazer parte desse contrapeso de uma operação de 5 milhões de dólares que fará de Zé Lucas reforço cruzeirense. Eu queria começar aqui falando que, primeiro, né, já nos salvou em diversas oportunidades. É um cara que é goleador, mas não dá para o Caio naquela chance. E um passe do Marquinhos, uma das poucas coisas aí que o Marquinhos fez no jogo. Fez uma outra boa jogada pela direita, numa tabela com o Romero. Daqui a pouco quero falar de Marquinhos, de Wanderson, de Bruno. De um ataque ineficiente do Cruzeiro, mas aquela chance do Caio ali muda a história de um jogo, né? Então, não pode perder. O Caio com certeza sabe disso. E se precipitou ali, né? O goleiro do Botafogo já veio... É o que o Ronaldo sempre dizia, né? Eu acho até que o Edu uma vez contou isso. Você centroavante, véio, cara a cara com o goleiro, olha pro goleiro, véio. Geralmente ele vai te dar o canto onde você tem que chutar. Às vezes não precisa ser tirado do jeito que o Caio tentou tirar. E um gol ali fazia toda a diferença. Eu tava gostando do início do jogo do Cruzeiro, tá? Acho o Botafogo assim, tem bons valores, mas hoje pediu para perder aqui de todas as formas, véio. Ganhou um gol do Cruzeiro, que só o Cruzeiro dá esse tipo de gol, né? Esse escanteio aí que ninguém sobe, velho. Cara, jogador de adversário. E isso tá antes de Arthur Jorge, com Arthur Jorge, sem não sei quem. Todo mundo. É a mesma coisa. Véio. Tomamos assim da Católica, tomamos assim, acho que do Coritiba, do Corinthians, agora do Botafogo. Os caras não precisam nem de subir, véio. É tipo como se você estivesse treinando sem adversário, sabe? A bola vem, eu vou escolher o canto aqui. E o Otávio ficou muito bravo e com razão, né? Tinha feito algumas outras boas defesas. E a partir do momento em que você entrega um gol desse e vem para tentar buscar a virada e com um ataque ineficiente, não ia acontecer absolutamente nada, né? Ali, depois da lesão do Sinisterra, e vem um gol da forma como o Cruzeiro tomou, a derrota já podia ser contabilizada, se desse, né, para a CBF terminar o jogo antes, para o torcedor pelo menos ir embora mais cedo para casa, porque depois dali a gente ficou aí só perdendo tempo e nada de diferente aconteceu. E uma coisa que eu queria trazer aqui, óbvio que ninguém vai planejar uma lesão como a do Peck, que foi por uma entrada criminosa de um jogador adversário e vai parar por muito tempo. A do Sinisterra eu lamento muito porque eu estava sentindo que ele tinha se livrado desses problemas, né? Tinham identificado todo o processo, o que precisava acontecer para ele não se machucar. E infelizmente no segundo jogo da retomada, não acho que foi sequência de jogo, né? Teve o amistoso com o Defensor, depois com o Grêmio, e ele nem terminou os dois jogos, né? Contra o Defensor foi um tempo, contra o Grêmio ali uns 70, 75 minutos, ou nem isso. E aí o jogo com o Inter também, que ele não ficou os 90 minutos e veio essa, muito provavelmente, lesão muscular aí. Essa aí eu vejo tirando de combate por um bom tempo, né? Pelo movimento que ele fez ali, acho que uma fisgada. Então lamento. E a partir do momento em que você perde os dois melhores pontas do time, as opções escolhidas pelo Arthur Jorge, tá vindo de um período longo de inatividade. E aí eu faço um parênteses aí no Marquinhos neste caso, tá? Mas que também, nas vezes em que teve assim, não mostrou nada além de se pensarem, não, agora vai fazer funcionar. E as outras duas opções, o Bruno com uma condição física ainda muito longe daquilo,
que até acho que poderia ajudar bem se tivesse uma condição física boa. Não sei o que ele precisa fazer. Aí o Cruzeiro tem profissionais muito melhores para se identificar isso. E a opção pelo Wanderson, que eu sei que muita gente vai falar que tá pegando no pé, isso e aquilo, mas os lances do jogador numa partida como essa, em que o Botafogo estava implorando para levar gol, assim, a conclusão de cada lance ela vai piorando à medida que o tempo passa, ao ponto do atleta também faltar fôlego para ficar até o final, só que acabou ficando até o final. E aí vem o que eu disse até aqui há pouco. Não tem como a gente esperar resultado diferente fazendo a mesma coisa. Véio. E o que é a mesma coisa? Véio? Jogadores que pouco produziram até hoje no elenco do Cruzeiro. Eu falei aí sobre o Marquinhos, ficou um longo tempo parado, então não tinha como ele ter bons números ali, né? Mas antes disso não teve, depois disso nos poucos jogos que teve também não teve. O Wanderson foi fazer o primeiro gol dele neste ano, gente. Eu nem sei se ele tem assistência, tem um gol com o Mirassol, tem um gol com o Uberlândia, assistência se teve pouquíssima, isso é a principal função de um atacante de beirada. E essa foi a escolha do Arthur Jorge hoje, eu acho que ele foi mal nas escolhas. Né? Quando a gente vai ali para a pergunta, é importante a gente sempre dizer, não é um debate, né? Não é réplica, tréplica, e aí vira uma discussão ali. Você faz uma pergunta, o técnico responde. Você concorda ou não com a resposta? E eu não concordo com a resposta, porque quando o Cruzeiro tá bem, os garotos não entram. Quando o time tá mal, os garotos não entram. Os garotos vão entrar quando? Hoje aqui, num jogo como esse, perdendo o jogo de 1-0, precisando de gente lá, pelo menos para dar uma esperança, sabe? Colocou o Juan Gabriel. Nossa, eu tenho esperança que ele vai conseguir dar um passe em profundidade para um atacante, chutar de fora da área. Como o Felipe Moraes fez um amistoso com o defensor, chutou de fora da área e fez um gol. O próprio Ryan Leles, pelo menos correr vai conseguir, às vezes arruma alguma coisa, tentar algo diferente. As opções são poucas, aí é problema da diretoria de buscar mais peça, seja lá como for. Ninguém estava planejando machucar, mas machucou e agora vai ter que dar um jeito, ou seja, ou porque machucou, vamos ficar com esses mesmos aí tentando um milagre. Véio. Não vai acontecer, gente, não vai acontecer. Então, se tentasse o diferente hoje, eu iria ser o primeiro aqui a aplaudir o Arthur Jorge. Ao invés de os mesmos ganharem as oportunidades, e aí mais minutos, os garotos, obviamente que não vão ser a solução. Acho que todo mundo sabe disso. O torcedor às vezes vai criticar A, B ou C, porque, mas essa base aí, isso e aquilo, acontece em todo lugar. Véio. Cabe ao clube ter um planejamento, bancar o planejamento e bancar que confia nesses garotos. Véio. Porque se eles não entram quando o time está ganhando, eles não podem entrar também quando o time está perdendo e aí eles nunca vão entrar. Então a base do Cruzeiro, ela nunca vai servir ao profissional para um jogador ali fazer o básico do básico. Hoje aqui, quando vieram as últimas alterações, e ok, o Arthur Jorge ele vai fazer as explicações dele, mas a gente precisando ganhar um jogo. As duas últimas alterações, com 3 garotos ofensivos no banco, para entrar, as duas últimas são 2 laterais, aí eu falei, termina isso aí logo que a derrota já está cravada e nada de novo vai acontecer. Então, se não pode usar a base, a diretoria vai ter que achar mais opção aí. Porque com as mesmas que vão entrar, e agora sem Sinisterra e sem o PEC, é reforçar a oração, porque é a procura de um milagre. Eu espero até que quando o Gerson vai voltar, né? Tente ali o Gerson como um aberto pela direita, o Arroio da esquerda, ou vice-versa, né? Porque vai ser a única esperança neste momento aí de desilusão total com essas baixas que a gente está tendo aí no departamento médico. Então, na hora de você vir para um jogo desse, mesmo desfalcado, né? Fazer um jogo melhor e buscar um grande resultado para valorizar o elenco, a gente entrega o que a gente viu aí, até alguns bons primeiros minutos, mas depois foi mais do mesmo. Eu vou embora porque é só a segunda partida depois da retomada e eu já tô por aqui, viu, Léo Campos? Cruzeirense, meu Deus, sei que já tivemos aí fases bem piores, mas esse tipo de situação que acontece aí dá
uma baixada no clima que eu vou te contar, viu? O Botafogo que conquistou 6 pontos dos 6 possíveis contra o Cruzeiro, aquele 4-0 na estreia do Cruzeiro no Brasileirão e agora esse 1-0 aqui no Mineirão. Diante de tantos desfalques importantes, os jogadores tecnicamente mais ricos que tem o Cruzeiro, né? Bem falar o Gerson e o Matheus Pereira, além do PEC. Aí você tem a lesão do Sinisterra, que estava jogando bem. Fabrício Bruno, vamos observar, né? Porque é outro jogador muito importante que acabou sendo substituído. Você não pode desperdiçar o seu melhor momento no jogo. E o Cruzeiro teve ali os primeiros 30 minutos da partida com várias oportunidades, né? Uma com o Lucas Romero, uma muito clara com o Caio Jorge. No segundo tempo também teve algumas, principalmente nesse abafa aí no final do jogo. Você não pode desperdiçar tantas chances, né? E não pode falhar. O gol do Botafogo, sem tirar o mérito do Gabriel Justino, que subiu muito bem, e do Alex Telles, que bateu muito bem esse escanteio. A falha de marcação, de escudo de marcação. Você não pode dar essas brechas, né? Não pode dar esses mole se você não tem os seus jogadores diferentes à disposição. É o que aconteceu com o Cruzeiro hoje e foi punido, né? Time com jogadores de ataque que não driblam, né? O Arroio demorou muito para entrar, não sei qual que é a real condição dele, mas um ataque que não ataca, né? Tirando ali o Caio Jorge, que é um titular absoluto, que no primeiro tempo até mostrou, assim, algo que a gente viu em 2025, no segundo tempo não foi alimentado. Mas você pegar Bruno Rodrigues, Marquinhos, Wanderson, se juntar todo mundo não dá o drible. Aí é difícil para você ferir o adversário, né? O fato é que dói, porque o Cruzeiro vinha de 9 partidas sem perder, juntando todas as competições, mas o time está ainda em evolução, o time ainda vai crescer, o time vai ter os seus principais jogadores nos principais jogos. E a luta do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro é para ficar entre os primeiros. A luta na Libertadores e na Copa do Brasil é por título. E isso o Cruzeiro não pode perder de vista, Tiagão. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.